E o presidente em exercício, Michel Temer, tomou posse nesta quinta-feira. Em seu primeiro discurso, o presidente falou sobre as perspectivas para o país e pediu união entre governo, Congresso e o povo brasileiro. Temer garantiu ainda que vai manter os programas sociais. Veja com Paulo La Sálvia. Depois de dar posse aos novos ministros, o presidente interino Michel Temer discursou por cerca de meia hora aqui no Palácio do Planalto. Defendeu o diálogo entre a sociedade, o governo e o parlamento e disse ser urgente pacificar o Brasil para a retomada do crescimento. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. Michel Temer afirmou que um dos objetivos do governo é reduzir o desemprego no país. O emprego, sabemos todos, é um bem fundamental para os brasileiros. O cidadão, entretanto, só terá emprego se a indústria, o comércio e as atividades de serviço estiverem todas caminhando bem. De outro lado, um projeto que garanta a empregabilidade exige a aplicação e a consolidação de projetos sociais. Temer afirmou que vai manter os programas sociais e fazer reformas, sem alterar os direitos previdenciários e trabalhistas. Vamos manter os programas sociais, o Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com um hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas, não é? Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. O presidente interino afirmou que vai dar apoio à continuidade dos trabalhos da Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Michel Temer manifestou respeito a Dilma Rousseff e pregou a harmonia entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Temos pouco tempo, mas se nos esforçarmos, é o suficiente para fazer as reformas que o Brasil precisa. E aí, meus amigos, eu quero dizer, mais uma vez, da importância desta harmonia entre os poderes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a determinação da própria Constituição, e eu a cumprirei, no sentido de que cada órgão do poder tem as suas tarefas. O Executivo executa, o Legislativo legisla, o Judiciário julga. Ninguém pode interferir em um ou outro poder por uma razão singela. A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si.
O presidente interino, Michel Temer, defendeu ainda que a economia vai ter uma outra prioridade, que é a redução de gastos, como, por exemplo, os ministérios que foram cortados nesta quinta-feira e também os cargos comissionados, aqueles que são ocupados dentro do governo sem o intermédio de concursos públicos.